Boa noite para você, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. E nós estamos aqui hoje, dia 5 de dezembro de 2020, 21 horas e 42 minutos. E nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre profecias bíblicas. Nós estamos hoje aqui para a live das profecias. E vamos hoje falar de um assunto, de um tema. Nós falamos a semana passada, se você assistiu a nossa live, nós falamos sobre o momento pelo qual o arrebatamento vai acontecer, que segundo o que nós pudemos analisar pela Bíblia, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. O fato é que nós vemos muitas pessoas dizendo que o arrebatamento será após a grande tribulação. Então hoje nós vamos fazer esse paradoxo e entender por que as pessoas dizem que o arrebatamento será após a grande tribulação. Conforme nós já falamos no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, você pode entrar aqui na nossa página Notícias Firmadas, também no YouTube, na Notícias Firmadas, que lá você encontra os vídeos anteriores falando sobre esse assunto, sobre essa questão do arrebatamento da igreja, do que está preparado para acontecer. Mas vamos começar aqui o nosso tema, dando continuação àquilo que nós falamos a semana passada, que você acompanhe comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 38 até o 42, que diz: Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, veja que por esse texto, já acende a luz amarela, porque o texto diz que 2 estarão no campo, 2 estarão trabalhando no moinho, então que um fica e o outro vai. Então, pela lógica aqui, 50% dos crentes, 50% daqueles que estão no campo, que estão na igreja, não sobem no arrebatamento. Só aí já é um número bem expressivo, 50%, quer dizer, tem um outro texto que fala ainda 2 estarão numa cama, um será levado e deixado o outro, quer dizer, muita gente que fica. Mas por qual motivo, por qual razão que a gente vê essas coisas acontecendo? Tudo que nós estamos vendo aí acontecendo nos nossos dias de hoje são sinais da volta de Jesus, como diz aqui Lucas 21, 28. Ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, o que nós estamos vendo, a eleição dos Estados Unidos, o coronavírus, não podemos já falar a maldição do coronavírus, nem podemos chamar em pandemia, essa maldição do coronavírus é o que? Sinais de que a nossa redenção está próxima. Por quê? Nós estamos agora vendo nessa situação dos Estados Unidos, nós não sabemos se oramos para que Donald Trump permaneça como presidente dos Estados Unidos ou se nós oramos para que Joe Biden seja efetivado como presidente dos Estados Unidos. Vamos te explicar por quê. Se Donald Trump permanecer como presidente dos Estados Unidos, é porque ainda existe um tempo maior da nossa permanência aqui na Terra, um tempo maior antes da volta de Jesus. Porque Donald Trump ele não faz parte do grupo globalista. Ele, a não ser que esteja enganando todo mundo, mas a princípio Donald Trump não faz parte do grupo globalista. Tanto que eles querem tirar Donald Trump do poder e colocar Joe Biden, que já é assumidamente um globalista, um esquerdista, que vai se aliar à nova ordem mundial. Então por que eu digo que nós não sabemos se oramos por um ou por outro? Porque se nós orarmos por Donald Trump,
vamos continuar permanecendo aqui nesse mundo de horrores. Agora, se Joe Biden assumir, é porque realmente a nossa redenção, se aproxima. Então veja que essas coisas todas, né, são os fatos, são os sinais de que Jesus está às portas, de que Jesus está voltando, de que o tempo nosso de permanência aqui na Terra realmente está chegando ao fim, chegando a esse momento. Mas por que, né, que a pergunta que nós fizemos aqui, por que tão poucas pessoas subirão no arrebatamento? Vamos entender. O arrebatamento, ele é um prêmio, é um privilégio, é o prêmio máximo que uma pessoa pode ganhar. Se uma pessoa ganhar na Mega Sena da Euromillion, não chega perto do que é fazer parte do grupo daqueles que serão arrebatados. O maior prêmio do crente é subir no arrebatamento. Veja que Deus tem uma peculiaridade em que Deus dá liberdade ao homem. O Senhor não obriga ninguém a fazer nada. As pessoas têm liberdade, o homem tem liberdade em suas ações. Todo ato de autoritarismo não vem de Deus, porque se você veja que no Antigo Testamento nós tínhamos o tempo da lei, em que as coisas eram obrigadas. Então as pessoas que não cumprissem a lei, que não fizessem aquilo que estava ordenado na lei, aquelas pessoas eram punidas, pessoas eram apedrejadas, pessoas eram mortas, e todas essas coisas. Mas no tempo da graça, quando Jesus morreu na cruz, se sacrificou, ele modificou a lei. A lei foi revogada. A lei não mais passou a ser exercida da forma como ele era. Entrou o princípio da liberdade. O Evangelho de São Marcos, capítulo 16, 15, diz: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, a nossa obrigação é pregar o Evangelho. E as pessoas que crerem e se batizarem, essas pessoas serão salvas. Existe a liberdade de ação, a liberdade de que cada um possa exercer a vida da maneira como está. Mas veja que o arrebatamento, ele tem um princípio e tem alguns critérios que são específicos. E a base, o centro de tudo, eu quero que você acompanhe comigo, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 12. Presta muito bem atenção, porque aqui está mencionado quem são as pessoas que vão subir no arrebatamento e aqueles que não vão subir. Ou aqui, praticamente, está aqui uma descrição daqueles que não subirão no arrebatamento. Porque quando ele diz aqui, não herdarão o reino de Deus, é porque não serão arrebatadas. São as pessoas que não serão arrebatadas. Porque depois nós vamos falar, até especificamente mais no próximo sábado, sobre a grande tribulação, né? Por que as pessoas vão ficar na tribulação. Mas veja o que diz o texto aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavaste, mas foste santificados, mas foste justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então veja que nesse texto, né, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a liberdade que cada pessoa tem. A liberdade de ação, a liberdade de agir de cada um.
Então aqui, essas pessoas são as pessoas que não subirão no arrebatamento. Nós podemos trocar aqui essa palavra, não herdarão o reino de Deus, por não serão arrebatadas, não subirão no arrebatamento. Não, nem impuros. O que é uma pessoa impura? É todo tipo de profanação do corpo. Pessoas que às vezes participam de sacrifícios carnais, pessoas que participam de orgias sexuais, pessoas que às vezes faz todo tipo aí de sexo com cachorro, animal, papagaio, todo tipo de coisa que existe aí são pessoas impuras. Aí diz o texto, não, então veja, não subirão os impuros, essas pessoas que acham que sexo é livre, que o corpo é seu, que pode fazer do jeito que quiser, não sobe. Não subirão os idólatras. Quem é idólatra? Aquele que tem idolatria, imagem de escultura dentro de casa, não sobe no arrebatamento. Quem tem qualquer tipo de idolatria. Então veja que nós falamos aqui comparando com o Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento era muito mais rigoroso essa questão da idolatria, né? Que a pessoa que fosse pega, que tivesse qualquer tipo de imagem, de escultura, qualquer coisa, e essa pessoa ela era apedrejada. A pessoa ela era apedrejada, não era permitido de forma alguma que pessoa tivesse qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de idolatria. Então veja que a imagem de escultura, né, a idolatria, é um dos requisitos pelo qual a pessoa não herda o reino do céu. Mas além da idolatria, nós vemos aqui falando dos adúlteros. Não podemos esquecer que idolatria não é somente imagem. A Bíblia fala em Colossenses, né, que o próprio amor ao dinheiro é uma idolatria. Então não adianta a pessoa falar que tem que tirar a imagem de escultura e ficar pregando riqueza, pregando bens materiais, que também é um culto idólatra, porque Jesus não estabeleceu nenhuma associação entre dinheiro, entre propriedades, bens materiais com o reino do céu, com salvação. Isso aí é coisa inventada pelos homens, né, para uma motivação comercial, que é idolatria também, né? Então essas pessoas não subirão. Então não vão subir os idólatras que têm imagem e os idólatras de dinheiro. Não sobe no arrebatamento. Não sobe os impuros. E também diz, não sobe os adúlteros. Não vão subir os adúlteros, que é outro tema também que merece atenção. Porque às vezes as pessoas falam, né, da lei dos homens. No início, né, da lei, vamos citar o exemplo do Brasil. Há poucos meses atrás eu estava assistindo um documentário que passou na Globo News, e lá mostrava a discussão do Congresso quando foi aprovado o divórcio. Que os congressistas lá, a bancada religiosa lá, os cristãos, ficaram indignados de ser aprovada uma lei que permitisse que as pessoas pudessem se divorciar. E foi uma briga forte lá, porque falava que aquilo era pecado, contrariava a palavra de Deus, contrariava a Bíblia Sagrada. E olha, é importante saber que a palavra de Deus ela não muda de acordo com a vontade dos homens. Não é que nem aqui no Brasil que a gente está vendo, né? Que o Supremo lá muda tudo que está escrito na Constituição e daí passa a valer a decisão do Supremo. Não funciona assim na Bíblia. A palavra de Deus ela é única e não muda. O Senhor Deus não muda a sua palavra. Passará os céus e a terra, porém a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus ela vai continuar sendo
o que está escrito sendo o que ela é. Então não adianta o homem mudar o texto, né? Querer mudar o texto bíblico. A Bíblia fala, né, que não herdarão o reino de Deus os adúlteros. E segundo a Bíblia, né, o homem que é casado e que ele se divorcia da sua mulher, ele está cometendo adultério. Não mudou esse texto, continua escrito isso. Então muita gente, nos nossos dias de hoje, já discorda dessa posição. A pessoa acha que não tem problema, mas não amo mais, não deu certo. Está escrito na Bíblia. Por isso que tão poucas pessoas vão subir no arrebatamento, porque a pessoa que faz o seu próprio conceito, essa pessoa não pode herdar o reino do céu. Pode continuar, a sociedade aceita, os padrões aí modernos aceitam tudo. Ninguém é contra essas coisas, é autorizado pela justiça, ninguém está cometendo nenhum crime, né? Se a pessoa ela se divorcia, se adultera, o adultério é o homem casado ou a mulher casado que tem uma relação com outra pessoa de outro casamento ou com outra pessoa solteira. Isto é o que caracteriza o adultério. Quando as duas pessoas são solteiras, nós entramos aqui no princípio da impureza, que é a fornicação, que também é outro critério da pessoa que não sobe no arrebatamento, não herda o reino do céu. Mas ainda nós temos aqui um novo tema, né, que fala dos efeminados, do que vem a ser, né, os efeminados, que fala aqui no texto, que muitas pessoas falam assim, aonde que está escrito que os homossexuais não vão herdar o reino do céu, né? Em que lugar que nós encontramos isso, né? Então, essa palavra efeminados, na linguagem internacional, ela significa homossexuais ativos ou passivos, né? Que significa esse texto de efeminados, que são esses tipos de pessoas que como eu volto a dizer, né, na linguagem atualizada, a linguagem moderna de hoje significa isso. Você pode observar aqui, eu vou abrir aqui, olha, na nova versão internacional. Vocês não sabem que os perversos não darão reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adultos, nem homossexuais, passivos ou ativos. Então, efeminado, na linguagem, na versão internacional, significa homossexuais, passivos ou ativos, que são, né, o tipo de pessoas que não vão herdar o reino do céu. É lógico que vejam que o texto aqui, ele está falando de vários tipos de pessoas. Está falando do idólatra, está falando do fornicador, está falando do adúltero e do homossexual. Então quer dizer que não é que só os gays que não vão herdar o reino do céu. Não, a pessoa pode não ser gay, mas se a pessoa é adúltera, se a pessoa é idólatra, se a pessoa é avarento, também não vai herdar o reino do céu. Então é muito importante, né, fazer essa dissociação para poder entender. Aí diz também, nem sodomitas. Sodomitas, que conforme nós sabemos, né, é esse tipo de profanação. Você vê aí pessoas, por exemplo, aquele ato que as pessoas fizeram no carnaval. Aquelas pessoas todas nuas lá no carnaval, até blasfemando de Cristo, aquilo é sodomia, né? Sem falar em sadomasoquismo, todo esse tipo de coisa aí que existe, não é do céu. Aí continua o texto falando, nem ladrões. Todo mundo sabe quem é o ladrão, né? Viu aí, passa na televisão, o pessoal lá roubando o banco, fazendo não sei o que. Tem até alguns ladrões que eles até
justificam, né? Dizendo que estão roubando dos ricos, Robin Hood, até ajuda instituições de caridade com o dinheiro que acaba roubando, mas não herda o reino do céu. Também diz aqui, nem avarentos, que é o que nós já mencionamos, né? As pessoas que só pensam em dinheiro, que vivem em função de dinheiro, que tudo é dinheiro, que o dinheiro é o Deus, que o dinheiro é o Senhor, a pessoa não se preocupa com nada a não ser com o dinheiro. Não herda o reino do céu, os avarentos. Aí também, os bêbados. Veja que tem aí propaganda de cerveja, verão, um monte de incentivo à bebida, um monte de incentivo, né, a essas coisas, não herdarão o reino do céu. E também, veja que fala os maldizentes. Também não herdará o reino do céu. O salmista, ele fez essa pergunta para Deus, né? Na sua oração, ele disse: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí diz a resposta, né? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, quer dizer, os fofoqueiros, não subirão no arrebatamento. Pessoa que gosta de ficar falando mal da vida dos outros, difamando as pessoas, fazendo fofoca, criando contenda, não é autorizado por Deus. Se você está vendo alguém agindo de alguma forma errada, não é problema seu. Você não tem que ficar falando, difamando. Deus não aprova isso. Tem gente que fica lá, você viu fulano? Você viu ciclano? Fez isso, fez aquilo. Quem faz isso não vai herdar o reino do céu. É tão sério, né? É tão sério quanto o homossexualismo. Quer dizer, não adianta nada a pessoa ficar falando dos gays e ficar aí falando mal da vida dos outros. Não vai herdar o céu tanto quanto. Então veja que as coisas de Deus são muito sérias. Não faz mal ao próximo, né? Você vê, esses políticos mesmo já estão tudo no inferno. Já pode até já ir abrindo uma covinha lá e pulando dentro. Porque são pessoas falsas, pessoas mentirosas, que nem esse povo aí do Covid, esses que estão propagando o Covid, já estão com a sentença destinada, estão mentindo, enganando as pessoas, está fazendo mal ao próximo, ao cidadão, por causa de interesses políticos, de interesse financeiro. Não vai dar o reino do céu. Olha lá, não lance a injúria contra o seu vizinho, né? Injúria é quando a pessoa fala algo que não é verdadeiro, né? Que conta algo que não aconteceu, uma coisa que não foi. Olha lá, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Quer dizer, as pessoas que são coniventes com as coisas erradas. Se está dizendo a palavra de Deus, né? Vamos dar um exemplo. Porque os homossexuais não vão herdar o reino do céu. A pessoa que concorda e apoia o movimento homossexual não vai herdar o reino do céu. Uma pessoa que aprova o adultério, uma pessoa que aprova a idolatria, não herdará o reino dos céus. Olha lá, mas honra os que temem ao Senhor, né? Às vezes aquela pessoa que prega a palavra, aquela pessoa que quer fazer a obra de Deus, esses não são honrados, não são ajudados. Às vezes a pessoa prefere levar a sua oferta, levar o seu dízimo em outros lugares, em pessoas que estão aí vivendo na avareza, no adultério, mas aquele que está honrando o nome do Senhor, tentando fazer a coisa certa, esse é desprezado. O que jura com dano próprio não se retrata, né? A pessoa, não, eu juro por Deus que tal coisa, depois vai ver, né? Por isso que eu sempre digo, né? As pessoas que falam dessa forma, normalmente estão mentindo. A pessoa fala, porque diante de Deus estou falando tal coisa. Desconfie, porque não há necessidade de fazer assim. E o que não empresta o seu dinheiro com usura, né? Aí no caso aqui, os agiotas, né? Aquela pessoa que empresta dinheiro e quer receber com juros, com correção. Essas pessoas, não, porque na natureza de Deus, se você tem dinheiro para emprestar, você empresta sem aquele propósito de que vai receber. E que se não vai receber, não vai criar problema, não vai criar confusão, não vai difamar a pessoa por causa disso. Então, também está aqui nessa condição de que não é o reino do céu. Então, vocês vejam que tem uma lista muito grande
né, do tipo de pessoas que não vão herdar o reino do céu. Vocês estão entendendo agora por que poucas pessoas vão subir no arrebatamento? Porque com certeza, só nessa descrição que a gente vai fazendo, a gente vai vendo que todo mundo tem a sua parte de pecado. Todo mundo tem o seu erro. E por isso é essa grande dificuldade de herdar o reino do céu. Aí, diz ainda, os bêbados, né? O pessoal que gosta aí de uma cervejinha, os maldicentes que nós já falamos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí que está agora a questão. Qual a diferença entre os ladrões e os roubadores? Por que o texto fala desses dois tipos de pessoa? Roubador é aquele que está associado, o roubador é aquele que está associado às coisas de Deus. Então nós temos dois tipos de roubadores que se enquadram nas coisas de Deus. Em primeiro lugar, que é aquele que sonega o seu dízimo e a sua oferta alçada. Porque diz que roubará o homem a Deus, e como me tens roubados? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Malaquias 3:10. Mas também, Jesus, quando ele falou sobre o falso profeta, ele diz que são lobos roubadores. Então, quem são também os roubadores? São as pessoas que se apropriam do dinheiro da igreja, pessoas que se apropriam do dinheiro sagrado, né? Que se apropriam do dinheiro para o seu próprio bel prazer. Não é permitido, né? Se você leu no livro que nós escrevemos, Coronavírus, o Último Sinal, nós falamos sobre isso. Não é autorizado por Deus que ninguém enriqueça à custa de dinheiro, de oferta, de dinheiro, de dízimo. Não é permitido por Deus que a pessoa faça isso. Então também é considerado roubador, conforme as palavras de Jesus, que não herdarão o reino de Deus. E por isso, né, que o texto diz que tais fosse alguns de vós, mas vos lavasse. Quer dizer, se a pessoa ela reconhece que tem um desses qualificadores, se tem uma dessas coisas, mas a pessoa vos lavasse, o que significa lavar? Significa se batizar, né? Quem crê e for batizado. Então, a partir do momento que a pessoa ela é batizada, mesmo que ela tenha sido um homossexual, mesmo que ela tenha sido um adulto, mesmo que ela tenha sido um idólatra, mesmo que tenha sido um avarento, mesmo que tenha sido um fofoqueiro, maldizente, mas quando se lavou, quando se batizou, se transformou numa nova criatura, fosse santificados, justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí depois Paulo, veja o que ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Exatamente o que nós estamos falando sobre o princípio da liberdade. Quer dizer, Deus dá liberdade ao homem. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir no campo de futebol, você pode ir no shopping, você pode comprar roupa, você pode usar a roupa que você quiser. Não existe esse negócio, né, que as pessoas, porque você não pode usar brinco, você não pode ter calça comprida, você não pode ir no shopping, você tem que guardar o sábado, porque essas coisas. Todas as coisas são lícitas, tudo é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Mas quem decide o que convém e o que não convém é cada um, né? Cada um decide o que lhe convém, o que não lhe convém. Por isso que é muito importante nós observarmos o que Timóteo escreveu, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, o que eu estou falando aqui nesse momento, eu estou falando para que eu me corrija. Não estou aqui falando porque estou querendo corrigir as pessoas ou querendo dizer que sou melhor do que as outras pessoas. Não é? Muito pelo contrário. Nós reconhecemos, eu reconheço que eu também sou pecador. Eu reconheço que eu tenho falhas e que se eu quiser herdar o reino do céu,
não vou praticar essas coisas. Isso que é a essência do evangelho, é cuidar de si mesmo. Por isso que ninguém tem o direito de tacar pedra porque a pessoa é gay. Ah, eu vou tacar pedra porque a pessoa é isso ou é aquilo. Nós amamos a todos, queremos o bem de todos. A verdade, ela é ensinada. A verdade, ela é praticada. Porque se você passar uma peneira dentro de uma igreja, praticamente não sobra ninguém. Alguém vai estar enquadrado em uma dessas aqui qualificadoras que nós acabamos de colocar. Por isso que tudo que nós fazemos é para a nossa salvação. Tenha cuidado de ti. Não tem que ficar cuidando da vida dos outros. Parece assim que quando vê, porque o fulano adulterou. Ah lá, o fulano largou da mulher, o fulano foi pego lá. O problema é do fulano. Se o fulano quer ir para o inferno, ele que vá. Nós não estamos aqui para ficar difamando a vida dos outros, até porque quando a gente cai na difamação, nós estamos cometendo o pecado pelo qual também não vai herdar o reino do céu. O que difama com a língua o seu irmão. Então, se o seu irmão está em pecado, se o seu irmão está nisso e naquilo, e você vê aquela condição de pecado, você não tem que ficar aí tagarelando e falando para todo mundo. O máximo que você pode fazer é orar para sua pessoa, porque a palavra diz para você cuidar de ti. Ela tem cuidado de ti mesmo. Continua, é um dever, ela continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Na verdade, não é que às vezes as pessoas falam as coisas, num tom de altivez, num tom de ser melhor, num tom de ser maior, e não é assim. Todos nós somos carentes, todos nós somos dependentes de Deus, e todos nós precisamos de Jesus na nossa vida, todos nós precisamos de que Jesus esteja conosco, e por isso que nós temos que sempre ter esse princípio, Não, eu não vou cuidar da vida dos outros, não, vou cuidar da minha vida. Por isso que às vezes, existe uma palavra que a gente ouve e que as pessoas falam que é a homofobia, Que quando a gente vê a pessoa atacando os gays, atacando os homossexuais, falando assim, esse daí é pecador, porque esse é isso e aquilo. Não, o nosso dever é cuidar de nós, cuidarmos da doutrina, cuidarmos da palavra de Deus. Então, por essa razão que nós vemos o motivo pelo qual tantas pessoas, que nós vemos o motivo pelo qual as pessoas não vão herdar o reino do céu. Por que isso? Porque as pessoas acabam cuidando mais da vida dos outros do que cuidando de si mesmo. E nós temos que pensar assim, não, eu vou cuidar de mim, cuidar da minha vida, cuidar das coisas que eu posso fazer. Então, nunca esqueça desse trecho, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nessas coisas, porque você fazendo assim, você vai realmente aí estar abençoando a sua vida. Então, vocês entenderam o que nós queríamos passar no dia de hoje é isso, o motivo pelo qual as pessoas, o motivo pelo qual poucas pessoas vão subir no arrebatamento. Por quê? Poucas pessoas vão subir no arrebatamento, justamente por essa descrição de 1 Coríntios 6,9. Então, porque tem muitas pessoas que têm igreja, hoje tem igreja de gay, tem igreja de adúltero, tem igreja de tudo, onde fala, não, é tudo permitido. E outra coisa, é muito importante as pessoas entenderem que Deus é severo, Deus não é bonzinho. Existe uma narrativa, que Deus é bom, que Deus tolera tudo. Deus é bom, mas quem tiver enquadrado nessas condições não vão subir no arrebatamento. Então a pessoa hoje pode até discordar. A pessoa fala, não, eu não concordo com isso, não concordo com essas coisas,
Mas para subir no arrebatamento é necessário seguir a orientação de Deus. Eu sei que às vezes você pode estar assistindo essa live, né? E você tem aí a sua falha, você tem o seu pecado. Enquanto você está vivo, ainda há esperança. Por isso que diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia do Senhor não tem fim enquanto você está vivo. Porque você pode pedir perdão, você pode se arrepender. Diz o texto aí, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quer dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem pessoa que diz assim, mas eu nasci homossexual, está provado pela ciência, está provado que eu nasci assim. Então a pessoa, quando ela chega nessa condição, ela tem que entender que, embora a ciência possa ter dito isso, mas nem todas as coisas são lícitas. Então não adianta eu falar, não, porque a pessoa diz, justificar que a pessoa ela é homossexual porque ela nasceu assim. Aí também o adúltero vai dizer que como ele nasceu homem, ele também é desse jeito. Aí o fornicador também vai dizer, como ele nasceu com atração pelo sexo oposto, por isso que ele é fornicador. Quer dizer, quem quiser servir a Cristo, que negue a si mesmo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Quer dizer, não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um controle próprio. Qual o problema de tomar uma cervejinha? Qual o problema de fazer tal coisa? Não me deixarei dominar por nenhuma delas. É um controle humano, um controle próprio. Então, quem quiser subir no arrebatamento, enquanto há tempo, tem que deixar todas essas práticas. Amém? Então esse é o texto de hoje, o que nós quisermos falar sobre o arrebatamento. É melhor sofrer agora, deixar os desejos carnais, deixar as coisas da terra, para não ter que depois sofrer isso na grande tribulação, durante a grande tribulação. Porque olha o que diz o texto em São Lucas capítulo 21, 11. Haverá grande terremoto, epidemias, né, que nós estamos vivendo, aí do coronavírus, fome em vários lugares, coisas espantosas, também grandes sinais no céu. Não precisa nem comentar como essas coisas já estão aí diante de nós. Antes, porém, todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando a sinagoga, aos cárceres, levando a presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ou seja, o que Jesus quis dizer aqui? Que todas essas pessoas que possam ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, e discorda, a pessoa já se divorciou, a pessoa gosta de dinheiro, a pessoa é avarenta, a pessoa é idólatra, e a pessoa não muda o seu comportamento. Ela quer permanecer assim. Então essas pessoas só vão testemunhar verdadeiramente de Jesus na tribulação. Porque daí, como ficaram na tribulação, aí elas vão chegar à conclusão, realmente tinha razão. Se eu tivesse mudado o meu comportamento, se eu tivesse mudado a minha vida, eu teria subido. Mas como eu continuei nas práticas erradas, fiquei na tribulação. Aí é que vão dar testemunho de Jesus. A grande maioria dos crentes vão ficar na tribulação. É um fato real. Por causa exatamente disso, que as pessoas não aceitam a correção, as pessoas não admitem que estão erradas. Elas querem dizer, não, qual o problema? Porque meu Deus é rico. Porque eu tenho essas pessoas que pregam materialismo, que pregam prosperidade, todas essas pessoas vão ficar aqui na terra, não vão subir no arrebatamento, porque Jesus ele foi totalmente contra todo tipo de materialismo, todo tipo dessa narrativa de riqueza, essas coisas aí que as pessoas falam. Então essas pessoas vão todas ficar aqui na terra, para que daí possa realmente dar testemunho de Jesus, que possam realmente testemunhar as coisas de Deus. Então você vê que essa é a razão pelo qual poucos subirão no arrebatamento. Mas eu quero convidar você então, porque no próximo sábado nós vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 7, 13 e 14. Aí nós vamos falar do que?
daqueles que ficaram na tribulação. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: esses que se vestem de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então veja que depois, então no próximo sábado, nós vamos estar falando das pessoas que ficaram na tribulação porque negligenciaram a oportunidade no dia de hoje. Então, quero que todos vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. E no próximo sábado, às 21h30, nós estaremos aqui para mais uma live das profecias. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a nossa vida. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, toda enfermidade. Se alguém está assistindo essa live que possa ainda estar aí viciada, você que ainda possa estar em um desses elementos que às vezes você não está tendo força para poder sair disso, em nome de Jesus nós oramos, pedimos que todo espírito do mal, tudo aquilo que leva você ao vício, ao cigarro, à prostituição, à orgia, ao adultério, à avareza, que seja repreendido em nome de Jesus e que a paz do Senhor esteja na sua vida. Então até o próximo sábado, se o Senhor Jesus não voltar até lá.